Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui te faço conquistar uma rotina produtiva. Então aproveita, clique em gostei e não deixe de se inscrever para não perder nenhum vídeo e nenhum conteúdo novo. Esses dias eu estava olhando as estatísticas aqui do YouTube e eu reparei que a maioria de vocês que assistem os vídeos não são inscritos. Então ajuda a amiga de vocês, se inscreve, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E de preferência, aciona também o sininho para assim que um vídeo novo sair, você ser informado. Eu sei que no começo de uma jornada sua, com algum hábito novo, seja acordar cedo, praticar uma musculação, no começo desse processo foi extremamente empolgante e alegre. Só que com o passar dos dias, alguns desafios vão aparecendo e o melhor, você acredita que a motivação vai te visitar todos os dias. Só que isso não é verdade. E quando você vai se deparando com esse cenário, é aquele momento em que você começa a desistir e abrir mão daquele hábito novo. E então você se pergunta, por que eu nunca consigo manter as coisas que eu começo? Por que eu nunca consigo passar por esses obstáculos e levar aquilo como um estilo de vida e uma coisa que eu amo fazer? E eu estou aqui nesse vídeo para poder te mostrar 3 motivos que te impedem de manter esses hábitos, baseado não apenas em estudos, mas também o que eu vivenciei, o que eu vivencio na prática. O começo da trajetória de qualquer hábito novo é muito empolgante. Só que se você não tiver algumas estratégias, sim, todas as vezes você vai largar ele no meio do caminho. E às vezes muito antes do que você imagina. Algumas pessoas conseguem começar por uma semana, outras 3 dias. E qual é o seu caso? Você é essa pessoa que consegue pelo menos uma semana ou um mês funciona, Marcela? Depois já não funciona mais. Então fica aqui nesse vídeo que nós vamos conversar sobre isso hoje. Nada na vida acontece como um milagre, por acaso ou de uma hora para outra. Sim, eu sei, você também sabe que as coisas exigem esforço e dedicação todos os dias para que aquilo funcione. Definitivamente. Então, agora eu vou te mostrar e vou te trazer o primeiro motivo que te impede ou que faz você parar no meio do caminho. É aquele motivo assim que não deixa você nem começar algumas vezes e outras faz com que você pare no meio do caminho. E o primeiro motivo é você tenta mudar tudo de uma vez. Esse é um erro bem comum com a maioria das pessoas. É aquela pessoa que quer acordar cedo, quer treinar, quer beber água em jejum, quer sair mais cedo de casa, quer tomar banho na academia, quer começar a meditar, quer ler livros. E ela resolve fazer tudo isso em uma única semana. Ela implementa todas essas coisas em uma única semana. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo no meu começo, na minha trajetória com os hábitos. Eu queria que girasse uma chave e tudo tivesse implementado de uma única vez. Só que assim como você, eu também errei. Eu também queria fazer tudo. E sim, durou uma semana. E logo em seguida eu me deparei com essas dificuldades. E eu comecei a compreender que não tem como implementar tudo de uma única vez. Então, a minha dica de hoje, desse primeiro motivo, é você pensar de todas as coisas que você quer adicionar esse hábito, qual é a coisa mais importante, qual é a primeira coisa? Porque você vai começar implementando por ela, e aí depois, logo em seguida, quando você já estiver boa nessa primeira coisa, você conseguirá implementar as outras coisas. Não tem problema você ter vários hábitos que são bons para você, como ler mais, acordar cedo, ser uma pessoa mais disciplinada, praticar inglês. Não tem problema, só que assim como diz James Clear, o autor, eu acredito que o livro esteja até aqui, o autor de Hábitos Atômicos, ele mostra nesse livro que você deve melhorar 1% todos os dias. Por quê? Você acumula esses aprendizados mais rápido. É como se fosse uma maratona da vida. Quando você está correndo uma maratona, você não pode dar aquele gás maior no começo, porque senão você não vai ter força o suficiente
nem para correr a metade da corrida, muito menos o final. Então é sobre você entender que quando você está correndo devagarzinho, você sempre vai permanecer. É aquela história também da tartaruga e do lobo, né, da corrida, da competição. O lobo correu, e como ele viu que ele estava muito na frente da tartaruga, ele resolveu tirar um cochilo. A tartaruga, que nunca parou de dar o seu um passinho de cada vez, seu 1% por dia, ela ganhou a corrida. Então é esse aprendizado que o livro Hábitos Atômicos traz. E basicamente é implementando nesse primeiro motivo, é você entender que todos os dias você precisa melhorar um pouco, não melhorar 100% em um único dia do mês só. E aproveitando que eu tô mencionando aqui para vocês esse livro Hábitos Atômicos, ele é incrível. Eu particularmente achei ele um verdadeiro manual. E é um manual simples, é um manual acionável, são coisas que qualquer pessoa consegue implementar, consegue começar a compreender melhor como os hábitos funcionam, como que você pode implementar da melhor forma. Por exemplo, você pode fazer um empilhamento. Existem aqueles hábitos que nós já fazemos todos os dias sem nem pensar, como por exemplo, escovar os dentes. Se você quer implementar um novo hábito, escolha sempre um momento depois de um hábito que já está muito bem estabelecido, como escovar os dentes. Então, se você quer, por exemplo, começar a meditar, faça isso logo em seguida, após escovar os dentes. Então, você vai fazendo um empilhamento de hábitos para poder ir conseguindo implementando outros novos. E ele tem uma chave muito interessante que ele fala sobre as microações diárias que cabem na nossa vida. Então, o que esse autor mostra nesse livro? Primeiro, que a mudança duradoura, ela vem de sistemas, não de força de vontade. Como eu falei para você, a motivação não vai te visitar todos os dias. Só que quando você aprende a estruturar essa rotina que vai funcionar para você, ela vai basicamente ser como um piloto automático. Então você não vai fazer as coisas com peso nem dificuldade. É algo que vai fluindo. Mas tudo começa com o primeiro hábito sendo implementado. Além do mais, o segundo aspecto que ele fala é sobre o efeito de 1% melhor por dia. Como eu falei com vocês, do exemplo da tartaruga. As pequenas melhorias, quando elas são acumuladas, elas vão gerar resultados excepcionais, exponenciais na nossa vida. É sem aquele peso de eu preciso mudar tudo ou eu tenho que mudar tudo de uma única vez. Não, quando você vai melhorando 1% todos os dias e você olha para trás e observa a transformação que já aconteceu, você fica surpreendido. Um outro ponto que ele fala no livro é sobre as 4 leis fáceis de aplicar. Então ele vai tornar o hábito óbvio, atraente, fácil e satisfatório. Então vira praticamente um checklist direto e aplicável, ou à saúde, ou aos estudos, ou a finanças. Então, assim, nesse livro ele ensina exatamente isso. Como que você pode transformar um hábito em algo atrativo, em algo fácil de ser realizado. E ele te dá ali o passo a passo e ele te auxilia, pega você pela mão. Além disso, tem um outro ponto que é sobre a identidade antes da ação. Ao focar em quem você quer ser, a motivação deixa de ficar oscilando e a prática vira parte de quem você é. Você precisa sim ter essa virada de chave na sua cabeça que a motivação não vai te visitar todos os dias e você precisa começar a pensar em quem você é, em quem você quer ser, onde você quer chegar, porque quando você tem um porquê muito bem definido, como você vai ver mais na frente, que esse é um dos motivos que te faz parar no meio do caminho, você entende que, independente se o dia está frio, se o dia está calor, se o dia está difícil, se o dia está fácil, você vai fazer, porque aquilo é quem você quer se tornar. Então eu não sei se você ficou curiosa ou curioso para ler esse livro, mas é uma indicação minha para você. Esse livro é rápido, a leitura dele é fácil e você vai amar, eu tenho certeza. Então se você quer aquela dica bem especial, escolha um único hábito e torne ele praticamente ridículo. Por exemplo, você quer ler? Coloque a meta de ler 2 páginas ou 1 página. Você quer começar a treinar? Em vez de colocar 30 minutos, não coloca 5, 10 minutos. Você vai ver que é altamente aplicável. E vai ficar tão ridículo que você vai conseguir ir melhorando até aquilo fazer parte completamente da sua vida, do seu estilo de vida e de você. Já o segundo motivo, ou que não faz você nem começar, ou que te faz parar no meio do caminho, é que o seu ambiente
te sabota. O comportamento, ele é completamente contagioso. Então, se você está num meio onde as pessoas são preguiçosas, você será o próximo. Agora, se você está ao lado de pessoas que sempre estão estudando, sempre pesquisando, praticando atividade física, você também vai ser essa próxima pessoa. E não se iluda pensando que, eu sou essa pessoa que vai mudar o meu ambiente, eu vou impulsionar e levar todo mundo junto comigo. Se você for uma única pessoa e toda a maioria for o contrário do que você quer ser, dificilmente você ganha essa batalha. Então, em vez de você ficar tentando fazer essa queda de braço, é muito mais inteligente da sua parte entrar num ambiente que te faça crescer e que te impulsione a ser cada vez melhor. A maioria das vezes você não falha por falta de motivação, e sim por conta do seu ambiente. Ele te puxa para baixo, ele te traz para trás. Então, assim, começa primeiro a reparar se você faz parte desse ambiente que está te deixando para baixo, que não é aquele ambiente que te impulsiona. Se as pessoas pensam assim, 30 minutos eu vou descansar, 30 minutos não dá tempo de treinar, não dá tempo de fazer nada. Ou você está no meio de pessoas que pensam, eu tenho 30 minutos para poder treinar, é o suficiente. E assim, o nosso cérebro, ele ama economizar energia. Então, ele sempre vai buscar atalhos, padrões automáticos e também decisões fáceis. E adivinha onde ele vai encontrar tudo isso? Sim, no ambiente. Então, basicamente, o que você vê, o que você sente, o que você cheira, vai moldar as suas escolhas. Vamos supor que você está morrendo de fome, você está indo para casa, na sua casa não tem marmita pronta, não tem nada disso. Qual a probabilidade de você ir fazer uma comida, de você cozinhar? Se o dia foi estressante, se você está muito cansada, se você mora perto de um McDonald's ou de qualquer comida fast food, com certeza o seu cérebro vai te dar essa ideia. Não, hoje você está cansado, você passou por um estresse, ele vai te sabotar. Se a sua marmita não está pronta, com certeza você vai pedir um fast food. Então, o ambiente também te molda e te sabota em relação à sua casa. Se você quer comer melhor, sempre tenha marmitas prontas. Se você quer ler mais, sempre tenha livros em volta, à sua vista. Agora, se você não tem nada disso e tem o celular à vista, com certeza você vai pegar e vai ficar ali, rolando a tela. E a dica prática para você combater esse motivo, para você não parar no meio do caminho, é: se você quer se alimentar melhor, se preocupe um dia, um período, em cortar as frutas, deixar tudo organizado na geladeira. Ou se você quer começar a ler, deixa os livros sempre à vista. Marcelo, eu não sei nem qual livro comprar. Aí você entra lá no meu Instagram, no meu @, que eu tenho várias dicas para você de livros. Se vocês observarem, são dicas extremamente fáceis para você colocar em prática hoje mesmo. E agora, o terceiro e último motivo que te faz parar ou nem mesmo começar é que você não tem um porquê forte. Criar um hábito é extremamente fácil. Agora, manter ele não é. E a verdade por trás disso tudo é que você não desiste porque você é fraca. Não, você não é fraca. Mas você desiste porque você não tem uma razão especial, você não tem um porquê de te fazer levantar cedo, você não tem um porquê de te fazer treinar. E é exatamente esse porquê que vai te sustentar nos dias mais difíceis e no dia que a motivação não vai te visitar. Então é você parar e analisar. Eu tenho um porquê forte, eu sei exatamente o porquê que eu vou começar esse hábito e terminar ele. Se você não tem esse porquê, não comece ainda. Primeiro busque por ele, se compreenda, tente pensar: eu quero acordar cedo, mas por que exatamente? Se você não tem esse motivo claro, é o ideal que você não comece mesmo, porque senão sim, você vai parar no meio do caminho. Então é aquele momento que você começa a analisar basicamente todos os hábitos que você quer começar. Por que que você quer ter eles? Por que que você talvez pratica um inglês? Ou por que que você medita? Eu aprendi na prática, mas antes da prática eu entendi o motivo, que meditar pode não ser tão simples quanto parece.
Não é só simplesmente você chegar lá, fechar os olhos e tentar seguir o que a moça está dizendo. No caso, eu faço meditação guiada com o aplicativo. Então você começa a compreender que aquilo dali faz bem para você, porque você começa a compreender os seus pensamentos, você começa a respirar fundo, você começa tendo um momento tranquilo ou no meio do seu dia agitado, você tem um momento tranquilo para você respirar fundo, colocar as coisas no lugar, pensar melhor em relação a tudo. E esse momento é aquele momento em que você vai estar na meditação, há 10 minutos você fica assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo isso? Quando você se perde nos seus próprios pensamentos. E aí você lembra, eu tenho um motivo muito claro. Eu quero sempre ter esse momento tranquilo, não só para resetar, mas para ter um momento onde eu vou trazer tranquilidade, já que o dia é tão corrido, já que as coisas são tão estressantes atualmente. Então é sempre você se apegar ao porquê das coisas. Se você quer fazer uma musculação, é pura e simplesmente para você ter uma estética, um corpo bonito? Esse motivo é fraco, ele vai fazer você parar no meio do caminho. Agora, quando você começa a observar no longo prazo, você começa a ver que, se hoje eu sou jovem e treino todos os dias, é porque eu vou ter uma velhice muito boa. Eu vou poder levantar e sentar, agachar, carregar uma sacola, tudo sozinho, sem depender da ajuda de outras pessoas. Esse motivo, sim, é forte o suficiente para fazer com que você vá à academia, mesmo no dia mais difícil, mesmo no dia mais frio, porque você tem um porquê muito forte, muito definido. Isso também envolve para qualquer projeto que você comece. Se você não tem esse motivo bem claro, qualquer coisa, qualquer obstáculo faz você parar no meio do caminho e arranjar desculpas e ficar por ali mesmo. Então, eu espero que esse terceiro motivo você reflita bastante sobre ele e comece a entender e a procurar esses porquês por trás de cada coisa que você quer fazer. E quando você tiver, não gaste muito tempo procurando esse porquê. Deixe um tempo determinado, limitado, e logo em seguida entre em ação. Lembrando em começar um hábito de cada vez. E se eu pudesse te dar uma dica em relação a esse terceiro motivo, seria pega uma folha em branco e escreve a seguinte frase: eu quero realizar tal coisa, porque você vai colocar o seu motivo. E você vai colar numa parede, num lugar onde você veja todos os dias, porque assim você não vai esquecer daquele seu motivo que é muito forte, daquele seu motivo que vai te impulsionar todos os dias a atingir aquilo que você realmente gostaria. E sim, mesmo se depois de todos esses motivos, se depois de todas essas dicas, você ainda tiver dificuldade, você pode entrar no meu Instagram e conversar comigo. Para mim vai ser um prazer poder segurar na sua mão, te aconselhar e te ajudar a procurar esse motivo, a entender melhor por que você quer realizar cada hábito. E é com muita alegria, com muito prazer que eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!